Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma honra e uma bênção estar diante de vocês nesse primeiro Shabbat do ano, que infelizmente não podemos contar com as pessoas neste santo lugar por causa da nossa reforma, da nossa obra, que está com a passagem um pouco interditada, né, digamos assim, para receber vocês, além de material e tudo mais que está aqui espalhado, então prejudicaria bastante o acesso de vocês. E o desconforto, óbvio que não seria nada interessante para aqueles que nos visitam, né, pela primeira vez também e tudo mais. Mas, desde já, desejo um ótimo 2026, que ainda estamos nessas celebrações de Ano Novo e tudo mais. Então, um ótimo 2026, que seja muito abençoado, que traga realmente um renovo espiritual na vida de vocês. E é um ano muito interessante, que conforme o Senhor já me revelou, né, me deu visão e tudo mais, será um ano que ainda publiquei aí na passagem de ano, em alguns das nossas mídias sociais, né, que é o famoso ano do ID. Né? O que é esse ID? É o famoso que está lá justamente do livro de Mateus, ID, e pregai o evangelho a todos os lugares desse mundo, a todas as partes. E justamente quando você prega o evangelho, você traz para ocupar o coração de todas as pessoas uma visão de reino. Tem que trazer essa visão de reino. Não essa visãozinha de reino por aí, de fantasias que existem por aí, de que você vai ser abençoado, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, e um monte de situações de conforto, digamos assim, como nós mesmos hoje em dia. Eu tenho presenciado muitas pessoas que vivem hoje numa situação de conforto muito grande espiritual. Como a gente abriu até os nossos caminhos hoje, nós estamos encerrando o livro de Gênesis, né, a porção do livro de Gênesis, mas nossa primeira porção do livro de Gênesis, uma das coisas que o Senhor nos tocou foi justamente o avanço da inteligência artificial na vida das pessoas. E eu tenho acompanhado de perto, não essa evolução de técnicas e tudo mais, porque cada vez que você entra num convívio da inteligência artificial, você já tem aquilo que você viu ontem já está ultrapassado hoje. Então não adianta querer também chegar nesse contraponto aí de tipo, eu sou atualizado. Não, não vai ser, porque a inteligência artificial ela veio para ficar, mas veio de uma forma que, digamos assim, ela vai interferir demais, e já está interferindo demais na vida das pessoas. Por exemplo, nós olhamos aí fotos, por exemplo, né, as coisas que as pessoas mais estão usando, fotos, né, para editar foto. Tira a mancha daquilo, bota o sorriso aquilo, modifica o rosto, aquela situação toda. E o que é isso daí? Não é beleza. Não é questão de beleza, não é questão disso, não é questão daquilo. É que as pessoas estão começando, ficou bonito, você ficou linda na IA, aquela coisa toda, tal. E começa a analisar pelo lado espiritual da coisa e começa a ver como as pessoas estão desprovidas de não digo fundamento espiritual, mas de um convívio espiritual. Por quê? A IA está produzindo mentiras. Quando você está conversando sobre um texto, eu já entrei nesses negócios de IA e tal, de vez em quando eu entro lá, procuro algumas ajudas na hora de pensar em alguma coisa e tal. Ela traz algumas informações interessantes. Ponto. Mais que isso daí, não. Inclusive, já gerou até um debate que a Maiá ficou comigo 3 horas debatendo e chegou no final, teve que ceder. Porque ela não conseguia concatenar uma coisa com a outra, não conseguia dar uma resposta com uma precisão como o Senhor gosta de dar. Porque ela não tem esse convívio espiritual. E é uma técnica, é um mecanismo de pensamento, de forma, que ela pensa como um ser humano.
O ideal da IA é se parecer com o ser humano. Pensamentos de ser humano, porque ela é produzida pelo ser humano, e não com o fundamento de Deus. Mas, voltando às fotografias, que é o grande mote do momento, digamos assim, o que ela está fazendo com isso? Puxando na vaidade do ser humano. E com isso daí ela vai inculcando mentiras. Mentiras, mentiras, ilusões. Não, porque ficou bonita na IA e as pessoas hoje querem elogios. Ah, porque você curtiu minha página, porque você curtiu a minha foto. Ah, você ficou linda naquela foto. Nossa, você está diferente. A sua maquiagem, isso, aquilo, aquela coisa toda. Fala assim de uma forma grotesca, que existem outras coisas que eu não vou entrar no mérito aqui, porque nós temos um tema bem interessante pela frente aí. Mas, e já também com o convívio do que nós temos aqui hoje, de material, mas também já temos essa situação do tipo, se nós estamos idealizando a mentira ou valorizando a mentira, nós não estamos seguindo, então, o caminho com Cristo, porque Ele é a verdade. E a partir do momento que você modifica aquilo que Ele te deu, aquilo que você criou, você já está caminhando para o lado da mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. A própria Bíblia já narra sobre isso. Não precisamos aqui entrar, delongar nesse assunto. Mas são alertas que o Senhor já está dando, justamente para essa geração do ano de 2026. Como ele mesmo fala, este é o ano onde nós enviaremos, sim. Mas não é aquele envio do tipo, eu sou de Cristo, eu sou da igreja tal, então agora o pastor já falou que eu tenho que evangelizar, que eu tenho que ganhar almas, então agora eu vou assim, vou assado, vou do jeito que eu quero. Não. Não. Não é do jeito que você quer. Porque o ID de Deus, o ID do Senhor Jesus, ele tem obediência, ele tem disciplina, ele tem um retorno. Não se esqueçam dos 70 que foram enviados, ou seja, fizeram o ID de Jesus, a visitar as cidades e tudo mais, tinham regras. Olha, vocês não podem levar nada, vocês não podem fazer isso, vocês têm que se alimentar só do que te oferecerem. Tem regras no caminho. Mas, no final, existe uma coisa chamada prestação de contas, onde eles voltaram se maravilhando das coisas que ocorreram. Não é simplesmente, eu fiz, eu fui visitar, eu estava num momento tão bom lá naquela entrevista que Deus nos tocou e fez aquilo, nós fizemos uma oração e tal, e foi muito bonita a oração. Tudo que você faz em nome de Jesus, se torna lindo. Toda oração em nome de Jesus, até a mais simples, se torna linda e abençoadora. Mas isso não é apenas um momento, uma fração de tempo, quando você tem um id na sua vida. Porque quando o id vai, não é o tempo que você tem disponível ou está disposto. 24 horas, todos os dias, a todo momento. É feriado, é não sei isso, é aquilo. E assim vai. Eu mesmo ontem estava lá na igreja 20, nosso amado apóstolo Alessandro, né? Bom tempo. E foi uma palavra profética muito forte ontem também lá no culto. E concatenou. E ainda falei para ele, uma pregação no nosso Shabat, antes de começar o culto. Daí, vai ser mais ou menos assim, tal, que Deus já está me dando a direção e tal. Caiu que não um encaixe perfeito. Só que Deus tem formas de se expressar e outras formas de se expressar. Deus capacitou ele para uma forma de expressão para aquele pessoal que segue a ele. E a mesma coisa, a forma como eu me expresso, embora eu sei que não agrade a muitos, minha forma de expressão, aquilo que Deus me capacitou na forma de me comunicar,
porque eu sou mais incisivo, mais direto, mais objetivo, digamos assim, eu não fico te paparicando, digamos assim, porque foi assim que Deus me colocou para fazer as coisas acontecer. Mas nem por isso eu deixo de dizer a verdade e andar na verdade do Senhor Jesus. Então as coisas têm que caminhar de acordo com o teu chamado, de acordo com aquilo que você tem o idna identificado dentro da tua vida, digamos assim. Então, o ID não é simplesmente, eu vou fazer do jeito que eu quero, como eu quero, hoje eu estou na igreja tal, amanhã, eu mudei de cidade, agora estou na igreja tal. Não, tem nada a ver com igreja, mas sim com quem te envia. Porque, afinal de contas, você tem que obedecer regras, tanto como do envio, como do retorno, de tudo aquilo que você foi destinado a colher. Tem pessoas por aí que vivem na igreja 30, 40 anos e nunca ganharam uma alma. Onde está o ID dessas pessoas? Simplesmente você está no banquinho da igreja lá e fica por isso mesmo. Tem alguns até que se tornam até pastores e tudo mais, ganham dinheiro da igreja, salário e tudo mais, mas nunca ganharam uma alma para o Senhor. Vivem de tipo, olha, está entrando na igreja, outro convidou, outro convidou, outro convidou, outro convidou, outro convidou, e foi lá é legal, lá é legal. Não, mas vamos na outra lá, que a outra lá dá para me usar o vestido, o boné, enfim, os gostos humanos das pessoas. Mas não vão buscar o agir de Deus, que é o teu id, que é quando ele vai levar o evangelho em todos os lugares. Daqui a pouco, por exemplo, na hora que terminar o culto aqui, eu estou indo para o hospital, visitar doentes no UTI e tudo mais, ou seja, é um trabalho constante. Além de amanhã de manhã, estamos na obra, estamos fazendo, acontecendo, ajudando, fazendo. É assim que funciona. Esse é o ID do Senhor. Não tem como parar. Não é, eu vou arrumar a casa daqui a pouco. Não. É quando dá. Porque, em primeiro lugar, é o reino do Senhor. Em primeiro lugar, é a obra do Senhor. Antes de qualquer coisa que você tenha na vida. E quando você começa a entender que você é dependente dele, e tudo que você necessita depende dele, você começa a colocá-lo em primeiro lugar, as coisas começam a fluir na sua vida de uma forma sobrenatural. Não porque você é bom naquilo que você está fazendo, não. Porque o Senhor encontrou graça sobre a tua vida. E por isso ele vai te abençoando. E já sobre isso, dentro do nosso tema de hoje, que é a porção vai rir, né? Viveu, nós vamos fazer a explanação para vocês hoje de um reino que se transmite. Por exemplo, de Jacó ao Senhor Jesus Cristo. É do passado até o presente. Não o presente em Cristo, mas o presente de hoje na tua vida. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, como está no livro de Hebreus 13, 8. Então, a nossa porção para achar via Eri viveu, Gênesis 47, 28 até 50, 26, Mateus capítulos 20 e 21, 1 Reis capítulo 2, versículos 1 a 12, e 1 Pedro capítulo 1, versículos de 3 a 9. Tá? Mais um recado. O senhor falou que vocês estariam de folga até segunda semana, né, digamos assim, se não me engano, que foi dito, mas devido a um problema de atraso aqui, entrega de material, os feriados e tudo mais, a gente entende aí algumas coisas, então a gente vai atrasar mais uma semana além do coisa. Mas eu não vou deixar vocês sem a porção. A gente vai estar gravando as porções aqui, passando para vocês. Normalmente, como a gente tem sempre feito, não vamos deixar de abençoar a vida de vocês, não é porque a obra está aqui, a obra física, digamos assim, está sendo realizada
para melhorar mais ainda a igreja do Senhor aqui, mas também para gerar um pouco mais de conforto para todos aqueles que vêm aqui. Mas também eu não posso deixar vocês sem a palavra do Senhor por tanto tempo. Nós já temos uma semana para fazer essa oportunidade fluir na vida de todos vocês. Tá? Então, meu compromisso com Deus continua. Estamos aqui suportando todas as situações, acendendo nossas velas de Shabat e tudo mais, sem problema nenhum, e continuando a obra. Para que você também utilize esse canal para evangelizar. A levar, às vezes a tua palavra não está chegando porque você ainda não está cheia de Deus. Você ainda não tem aquele poder com o Espírito Santo de ganhar almas, aquelas coisas todas, mas de repente você pode evangelizar, compartilhando esse vídeo para a vida das pessoas, abençoando a vida dessas pessoas, fazendo com que essas pessoas ouçam um pouco mais a voz de Deus. E hoje é um dia todo especial, não apenas por ser a primeira porção do ano, mas traz uma mensagem bem profunda. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. A primeira parábola do nosso ano vai ser o seguinte: o campo entre o inverno e a colheita. Havia um homem que possuía um campo. Durante muitos anos, aquele campo produziu bons frutos. Mas chegou um tempo em que o campo ficou seco. A terra endureceu, as sementes antigas já não brotavam como antes. Então veio o inverno. Durante o inverno, o campo parecia morto. Nada verde se via. Alguns diziam: este campo acabou. Outros dizem: não vale mais a pena semear aqui. Mas o dono do campo conhecia a terra. Ele sabia que o inverno não mata o campo, apenas o prepara. No tempo certo, ele entrou no campo, não com promessa, não com barulho, mas com fidelidade. Ele removeu as pedras, revirou a terra, lançou novas sementes. As pessoas que passavam olhavam e diziam: por que semear agora, se ainda não vemos nada? O dono do campo respondeu: porque a colheita não começa quando aparece o fruto, mas quando a semente é lançada. E quando a primavera chegou, o campo que parecia morto foi o primeiro a florescer. É assim que nós caminhamos, muitas vezes, no caminho da fé. Posso dizer que, eu tenho arado muitos campos, jogado bastante semente por aí. Muitas vezes, o olhar das pessoas para nós é o seguinte: você investiu tanto tempo naquelas pessoas e elas te abandonaram, aquela coisa toda. Eu falei: não, nunca ninguém me abandona. Nunca. Porque se Deus determinou que eu semeasse, que eu cuidasse naquela terra, naquele momento, foi para que houvesse, no tempo certo da colheita, começassem a aparecer as primeiras folhas verdejantes desse caminho. E Deus tem mostrado isso ao longo desse tempo. Mas há pessoas que ficaram aqui, suportaram a todas as situações e tudo mais, e agora vai desprezar e tal. Eu falei: não, vamos continuar cuidando daquilo que não está gerando fruto. Vamos mudar as sementes. Vamos tratar o campo como fez aqui. É assim que se faz a boa sementeira. Porque muitas vezes você pode estar frequentando uma igreja por muitos anos e de repente caiu no seu comodismo. Porque você tem a fé, mas o mundo ainda, ou o seu corpo ainda, não entendeu
o agir de Deus, a forma como ele nos amadurece. Há pessoas que chegam para nós, nossa, agora você está numa distância muito grande espiritual de nós. Eu falei, então me segue. Sai do seu conforto. Sai do seu conforto. Não, mas é difícil de seguir. Sim, enquanto você permanecer no seu lugar, vai ser difícil me seguir. Você precisa tomar uma decisão dentro de você. Ou você realmente se esforça para acompanhar aquilo que Deus determinou que você fizesse, ou então você mesmo se soterra. Você vai parecer Corá, que vai começar a resmungar de Moisés, nós vamos ver isso lá quando nós pegarmos o livro de Êxodo, Shemot. Você vai ver lá Corá, provocou aquela revolução, aquela coisa toda contra Moisés e Arão. Ele é um levita, provocando levitas e levantando uma população e tudo mais. Ou seja, um campo fértil de Deus. Porém, ele resolveu estacionar na ignorância dele. Mas ele não tinha um relacionamento com Deus. Moisés se esforçou. Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Arão ficou esperando. Ou seja, são trabalhos que Deus determina para todos nós de uma forma que muitas vezes você não entende no hoje, ou não entende dentro do teu imediatismo humano. Porque às vezes você quer a razão. Mas a espiritualidade não tem nada a ver com a razão humana. Nunca teve. Espiritualidade é agir de Deus. E quando a gente não compreende o agir de Deus, nós não podemos querer manipular as coisas para que elas fiquem de acordo com aquilo que nós queremos, mas sim do jeito certo que deve ficar. Porque hoje nós estamos exatamente entre o inverno e a colheita. Por isso que a palavra está sendo lançada no dia de hoje, foi lançada aí no dia 31º, né? Que 2026 é o ano do IT. É o ano realmente de falar, tipo, nós precisamos ganhar almas para o reino. Precisamos avançar de uma forma forte e de uma forma realmente determinada. Não tipo por um momento, porque você está ouvindo essa palavra, então agora eu vou sair evangelizando. Não, não, não. Pelo contrário. Busque a sua liderança. Busque aquele que você elegeu como o seu mentor, para que ele te direcione, para que ele dê aquilo que Deus tem para a sua vida, para que você se aproxime cada vez mais de Deus e tenha essa intimidade. Porque intimidade não é simplesmente você chegar no seu quarto, está escrito na Bíblia que eu fecho a porta do meu quarto e eu oro em secreto com o Senhor, é assim. Não, peraí, você também não entendeu. Não é que você vai se esconder para que ninguém ouça o que você está falando. Não. É gerar intimidade com o Senhor. Porque esse ano não é um ano para desistir de campo nenhum. E todas as pessoas são campo. Ah, mas aquele lá é meu inimigo, aquele outro lá me odeia, aquele... Qual o problema? Eles são filhos do Senhor. Então, por isso que nós temos que este ano ser um ano para confiar no Senhor. Porque poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. É isso que o Senhor está dizendo. Então é um ano realmente que o Senhor está levantando uma geração nova. Principalmente uma geração de jovens. Uma geração realmente determinada. Eu não digo a geração de jovens de 30 a 40 e poucos anos, digamos assim. Entre os 20 e 50.
25, 50, vai, mais ou menos, vai, para facilitar um pouco a vida. Mas a juventude de hoje, com seus 15 até os seus 20 anos, está com tanta sede de Deus, tanta vontade de Deus, que chega ao ponto de emocionar a gente. Que é isso que motiva cada vez mais esse trabalho que a gente faz de rua. Você começa a ver esses jovens ouvindo a palavra de Deus e entendendo e compreendendo. E vivendo, se transformando, descobrindo novas alternativas para abençoar a vida do seu próximo. É uma nova geração que o Senhor tem preparado. E ao final desse ano, Ele mesmo promete uma colheita. Não é essa colheita do tipo, que você vai ficar rico. Não. Deus não está olhando o teu individualismo. Deus não é individualista. Afinal de contas, todos somos filhos de Deus. Já imaginou se você tivesse 10 filhos, só olhasse para 2 ou 3, o que seria do resto? Como você seria tratado? A própria palavra diz, honre teu pai e tua mãe. E se teu pai e tua mãe não te valorizam, como é que você pode valorizar lá no final? Mesma coisa, os semelhantes. Mas ele é isso, ele é aquilo, ela faz aquilo, aquilo. Pessoal, hora de parar de reclamar. Parar de viver as suas próprias verdades. Ouvir mais a Deus. A direção que Deus está dando. Porque nós temos aí o começo de uma situação agora, dessa começada de ano, que vai nos levar a muitas palavras e textos bíblicos durante o decorrer de todo ele, onde vai falar do fim da vida de grandes homens, como hoje nós vamos ver. 2 grandes homens da Bíblia se despedindo. Como Jacó está se despedindo. Davi também está se despedindo. Mas Jesus entra em Jerusalém para cumprir aquilo que todos esperavam, mas não da forma como imaginavam. Isso nos ensina algo realmente poderoso. Que Deus começa coisas novas quando parece que algo está terminando. Ou seja, quando você decide, de fato, voltar a viver um tempo com o Senhor, de uma forma sobrenatural, né, digamos assim, seguir os caminhos com Ele, seguir todos os ensinamentos que Ele nos dá, ouvir a palavra do Senhor, meditar nela dia e noite, como a própria palavra nos diz. E aí nós vamos começar a ser abençoados através de uma promessa feita há quase mais de 4.000 anos atrás. Jacó já percebe que está perto do seu final. Jacó chama seus filhos e os abençoa. Cada um tem a sua promessa. Cada um tem o seu destino. Então, por isso que eu não posso falar para você, você vai ser assim, você vai ser assado, de uma forma genérica, que seria mentira. Seria mentira. Mas cada um tinha a promessa que ia repercutir no todo. Se nós temos ali 12 promessas para cada um dos filhos de Jacó, seria para edificação, não apenas de Israel, mas do próprio reino de Deus. Porque Jacó fala do mundo, mas Israel fala da eternidade.
Essa é a grande diferença. Ele não está apenas dizendo palavra bonita. Ele está entregando legados. Essa é a diferença. E quando Deus te chamou, você agora vai tomar conta de alguma coisa aqui na igreja, você vai fazer, vai ter um cargo assim, vai ter um cargo assado e tal. E quando você abandona tudo isso, não faz as coisas que Deus falou para você fazer, você está interrompendo o seu próprio legado. Você está deixando de ser um campo fértil. Você está se entulhando, como o próprio colocando na própria parábola. Ele foi lá tirando as pedras. E quem coloca essas pedras? Nós mesmos. Nós mesmos colocamos com os nossos egoísmos, com os nossos riás, com a nossa preocupação de aparecer bonito, de curtido nas mídias sociais. Essa deficiência do tipo, precisam me achar linda, precisam me achar maravilhosa, não podem ver uma ruga sequer em mim. Nossa, esse próprio Deus, que fez essa máquina inteira, que nós chamamos de corpo humano, e ela tem rugas, tem estrias, tem todos os seus problemas, nós estamos dizendo o quê? Que está errado? Que é incompetência de Deus? Ou falta de qualidade nossa, de cuidar de nós mesmos, de continuarmos arando o nosso corpo, arando o nosso entendimento, arando realmente o nosso conhecimento e convívio com Deus. Cada filho recebe direção, identidade e propósito. É assim que Deus age. Assim como Jacó deu a cada um a sua promessa, a identidade que Deus já te colocou foi quando Ele te consagra. Quando Ele determina que você faça tal coisa dentro da igreja, ou que tipo você saia. Isso é identidade. É a sua identidade. E muitos têm rejeitado. Estive andando em algumas igrejas nesses tempos, vocês sabem muito bem disso. E posso dizer que daquilo que eu ouvi dos pastores, das pessoas em si, que a gente conversa e tudo mais, que logo vem conversar, apóstolo, abençoa a gente, aquela coisa toda, vocês sabem muito bem como é. Então, graças a Deus, o pessoal tem um carinho grande pela gente, e a gente realmente se sente feliz por isso, poder estar abençoando mais gente, derramando mais unção sobre a vida de todas as pessoas. E com relação com isso, daí a gente começa a olhar e ouvir muito mais do que se preocupar em falar. Por isso que quando eu vou nas igrejas, não gosto muito de ficar falando, não. Gosto mais de ouvir. E aí você começa a perceber que as pessoas ainda, mais de, vamos dizer, sendo modesto, 70%, o povo que frequenta a igreja ainda é vaidoso. Ainda é vaidoso quando Deus abençoa. É vaidoso quando Deus liberta. É vaidoso quando Deus aproxima. Enfim, quando Deus opera suas maravilhas, o povo é vaidoso. Porque recebeu aquela graça, recebeu alguma coisa, ganhou alguns valores, algumas situações todas. Às vezes as pessoas caem no comum. Deus me deu, me abençoou. E fica aquela postura de arrogância. Na zona de conforto, entendeu? Aquela coisa, para mim, fétida, digamos assim, que fede. Porque não cheira a perfume agradável do Senhor. Não cheira. Porque a bênção cheira o perfume agradável do Senhor. Mas a pessoa não cheira, não é compatível. Mas mesmo assim, Deus abençoa para ver se é o quê? Qual é a transformação dessa pessoa? Qual é o tipo de postura? Qual é o tipo da identidade espiritual?
que essa pessoa vai dar continuidade. Se ela é merecedora ou não de futuras bênçãos e tudo mais. Então nós estamos vendo situações que a coisa toda muda de figura. Ah, eu sou de Cristo, mas está fedendo. Mas está fedendo. Não tem esse perfume agradável. Por exemplo, Jacó anuncia para Judá algo especial. Quando ele fala, o cetro não se apartará da casa de Judá. Você já está determinando que existe um rei. Já está determinando que o rei viria, o reino seria estabelecido. Essa promessa está sendo isso. Só que tem pessoas hoje em dia que serem retratadas mais do que o próprio Cristo. Não tratam Cristo como rei, mas tratam ele como um curador, um libertador, aquele que te abençoa, que te dá as coisas que você precisa, quando na verdade você não precisa. A única coisa que você precisa é a comunhão definitiva com ele. Quando você rompe os laços da dependência do mundo para viver o sobrenatural de Deus. Por exemplo, Jacó não viu nada disso acontecer, mas ele creu. Porque é a visão que ele tinha. Desse relacionamento, dessa intimidade com Deus. Porque, afinal de contas, ele lutou uma noite inteira para conseguir atingir sua bênção. E Deus o abençoou. Livrando ele de Esaú, de todas as perseguições e tudo mais, até o dia que ele se estabeleceu. Ah, mas perdeu o filho. Não, o filho foi preparado para outra coisa. Mas também não podemos ficar debaixo somente daquilo que nos agrada. Só isso. O filho precisava se separar do pai, porque tinha um propósito de Deus para a vida dele. Porque a vida dele libertaria toda a casa de Israel e edificaria um novo templo. Edificaria um novo templo. Nós sabemos disso. E muitas vezes, a própria casa do seu pai hoje não está sendo edificada porque você reluta em sair da tua zona de conforto. Muitas vezes é isso. Ah, mas eu já saí da casa do meu pai, aquela coisa toda, e piriri pororó, tá, mas e o que você fez para Cristo? Você já resolveu as pendências que tinha que resolver? Você já fez o que deveria ter sido realizado? Ou você ainda continua olhando para o mundo e murmurando daquilo que você ainda não tem? A fé verdadeira sempre olha além do presente. E muitas vezes as pessoas hoje em dia dizem que têm fé, mas se limitam a olhar o dia de hoje. E se recusam a olhar a distância, espiritualmente dizendo. Séculos depois, outro pai também se despede, Davi, quando ele vai transferir o seu trono para Salomão. Ele entrega o trono e diz: anda nos caminhos do Senhor. Precisa mais? Salomão, logo de cara, foi aquela situação, precisava da sabedoria do pai. Foi o que ele pediu para Deus. Eu quero ter a sabedoria que meu pai tem. Para ser até, se possível, melhor. Porque eu não vou governar sem sabedoria.
E foi o que aconteceu. Deus deu sabedoria a Salomão. Só que também isso o levou à corrupção. Tanto que ele se perdeu. Começou a edificar altares para deuses, sujeitar as maravilhas e delícias de suas esposas, da fé de suas esposas, e perdeu a conexão com Deus. E quantas vezes hoje você se atreve aí a ficar adorando a si próprio na IA, por exemplo? Ah, como eu fiquei bonito. Ah, como eu fiquei bonito, aquela coisa toda. Eu não fico fazendo aqui retoques em IA e coisa nenhuma, que eu poderia estar fazendo. Não, isso não me interessa. Eu sou desse jeito. O que adianta eu colocar uma cara diferente aqui quando chegar na rua? Mas não, você não é aquele lá que está lá. Não, sou eu. Sou desse jeito aqui, vocês estão olhando aí. Não tem mudança, não tem nada. Tem as rugas, tem as marcas, tem pouco cabelo mesmo. Os rebeldes aqui que estão me largando e por aí vai. Então, pronto. Sou assim. É assim que ele me fez, é assim que eu aceito. E ponto. Enfim. Aí eu falar, por que você não tira a barba? Porque ele pede para ficar com ela. Eu respeito. Eu não consigo mais viver sem ela. É um pedido dele. Permaneça aí. Tá bom? Assim. Às vezes deixa eu fazer umas gracinhas, alguma coisa com a barba, mas tem que ficar. Ponto. Acho que 2 ou 3 vezes na minha vida que eu tirei, mas eu não era convertido ainda. Depois que eu me converti, nunca mais mexi nela para ficar zero. Você tem uma ideia. Isso se chama entrega a Deus. Davi entende algo muito especial. O reino sem Deus vira uma tremenda opressão. Nós temos exemplos. E nós temos, digamos assim, no tempo de hoje, as 2 colocações que Davi faz. Uma é essa. O reino sem Deus vira opressão. E a autoridade sem obediência se perde. Isso vale para reis, líderes, todos nós. E se analisarmos hoje o nosso país, Brasil, e o mundo de uma forma geral, nós podemos presenciar de tudo isso que Davi falou. É uma grande realidade. Um reino sem Deus vira opressão. E o que nós estamos fazendo hoje no mundo, se não sendo oprimidos? Ah, mas eu oro, falo com Deus, aquela coisa. Não, aquilo que te interessa. Aquilo que te interessa. Nós nos tornamos pessoas egoístas. Nós não estamos orando uns pelos outros. Conseguimos isso. Ainda ontem me ligaram, falaram assim, olha, teve um grupo de jovens aí que se perdeu, tal, no meio. Eu falei assim, calma, Deus está no controle. Não, mas faz 2 horas. Calma, Deus está no controle. Vou entrar em oração e pedir a direção de Deus. Passou 20 minutos, apareceram todos. Ou seja, os milagres continuam acontecendo, nós aqui nós estamos observando, porque só queremos enxergar o que nos agrada. E não o que agrada de uma forma geral. Então nós estamos vivendo um reino sem Deus. Um reino das trevas, e permitimos isso. Ah, mas e aquelas orações que se fazem lá, com aqueles grupos que vão lá na mídia e ora por um ex-presidente, por isso, por aquilo, aquele negócio todo. Eu falei, pessoal, aquilo é mídia. Querem aparecer. Deus precisa disso.
Preciso postar para vocês o quantas vezes eu estou aqui, ajoelhado, diante dessa cruz, diante do altar da arca, diante do trono que fica lá no meu quarto, diante do muro. Eu preciso ficar postando o que eu estou falando com Deus, o que eu estou orando com Deus, quantas vezes por dia, quantas vezes, em que momento e tudo mais. Hoje mesmo aqui, trazendo material aqui para dentro da obra, daqui da igreja, aquela coisa toda. Você acha que eu vou passar no altar e não vou falar com ele? Não vou orar? Não vou interceder pelos nomes que estão aqui? Não vou interceder só porque eu estou fazendo a obra ali? E muitas vezes eu estou com a marreta na mão lá, quebrando, ou fazendo concreto, fazendo alguma coisa, puxando uma lata, lavando, limpando alguma coisa. Estou aqui conversando com ele. E nem por isso fico filmando, fico tirando foto, publicando, fazendo um estardalhaço inteiro. O que é isso? Egoísmo. Quem precisa disso é egoísmo. Para quê? Ah, para movimentar, fazer aqueles milhões de pessoas lá para se dizer, no nome do Cristo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Mas quantos de verdade? Na passagem do ano, deixaram de ir numa Copacabana, gastar muito dinheiro, só para dizer estou em Copacabana. Estou vendo os fogos de Copacabana, por exemplo, ou aqui na Vila Paulista e tudo mais. Estava no muro, orando por todos vocês, fazendo a primeira Santa Ceia do ano. Exatamente à meia-noite. Estava celebrando com Deus esse ano novo com uma Santa Ceia. Porque eu preciso do corpo e do sangue de Cristo, esse memorial, dentro de um corpo físico, para permanecer sempre conectado com Ele. Mas para isso, eu preciso de 1 Pedro. Como nós dissemos aqui. Sede santos, porque Ele é santo. E quantas vezes você busca na sua comemoração essa santidade? No seu dia a dia, a santidade. Na sua modificação lá do IA da sua imagem. Quantas vezes você procura ser santo e não bonito? Não na beleza física, mas na beleza espiritual que deve vir do seu interior. Quantas vezes você já recusou a Santa Ceia porque se achou indigno? Ou você não tem humildade de assumir que você está distante de Deus? E mesmo assim, entra em comunhão com Ele na Santa Ceia, se achando em santidade, se achando que está tudo certo. Quando na verdade, e é verdade, você não se tornou fruto, porque não deixou de ser semente. Então nós vamos chegar a Jesus, lá em Mateus 20. E aí ele vai quebrar toda a nossa lógica humana. Quem quiser ser o primeiro, seja servo. Então não é o que te agrada na bênção, mas é a quem você serve. É a quem que realmente você se dedica. É aquilo que realmente Ele te chamou para fazer. E você foi o primeiro a terminar a obra. Assim que Ele falou, faça isso, faça aquilo. Você não ficou lá enrolando. E não mandando EA fazer o trabalho por você. Porque hoje em dia está mania, né? Também disso daí. Às vezes eu recebo algumas coisas, eu vejo, pessoal, isso aqui é IA, isso aqui não foi a pessoa que fez.
Então não me chame de otário, não, porque o Senhor fala para mim, tá? Isso aqui não foi a pessoa que fez. Deus dá essa direção. Porque a gente enxerga corações. A gente sabe quem está quebrantado e quem não está quebrantado. Da mesma coisa que nem tipo assim, um filho te oferece a Santa Ceia. O passar não depende de mim. Depende realmente do seu exercício pessoal. Se você realmente vai fazer a diferença na vida de todos. O reino de Cristo não funciona pela força, mas pelo amor. Você tem que forçar essa entrada. Ou seja, você tem que amar o reino. Tem que vir uma força sobrenatural de dentro de você para amar o reino de Deus. Para que ele viva não apenas em você, mas em todos. Porque você não pode olhar para você, eu consegui a minha salvação. Tá certo. Tem certeza? Ótimo. Mas o seu próximo? Já conseguiu a salvação também? Você já o conduziu para um caminho da salvação? Já apresentou Jesus para ele? Conforme a direção que você recebeu do seu líder, aquele que Deus colocou para te liderar? O seu ministro? Você já fez aquilo que veio dele, da boca dele, para que ele preste contas daquilo que você presta de contas? Ou você é daqueles filhos mimados? Gosta de ser chamado de filhos. Mas tipo, se eu fizer hoje, tudo bem. Se fizer depois, papai perdoa. Aquela coisa toda. Você faz dessa forma. O diabo não fica brincando de ser diabo. Ele parte para cima o tempo inteiro. Por isso que a mentira tem tomado posição efetiva em todos os lugares. E aqui vamos entender um ponto central desse tudo isso aqui. Cristo não veio apenas para herdar um trono, mas para transformar corações. E quando ele coloca que ele envia lá o Consolador. Não é aquele que fica lá, virando para um lado para o outro, fala línguas estranhas, aquela coisa toda. Não. Calma. Que precisa fazer um banzé inteiro, sair correndo pela igreja que nem um maluco. Isso não é Espírito Santo. Isso é fato. Já provei, cansei de provar. Até mesmo há alguns anos atrás, aí teve até um pastor, amigo nosso, que eu estava lá dentro de uma vigília, e ele olhou lá de cima do altar, ele me chamou e falou assim, olha aquela menina lá, o Espírito Santo está agindo nela. Eu bati o olho para a cadeira e falei assim, você está maluco? Não, olha só, está girando aquela coisa toda, fazendo assim. Eu falei, pastor, poupe, né? Não, é Espírito Santo faz assim. Você quer ver o que é aquilo? Mas só foi chegar perto. Já começou a rosnar, já começou a botar a mãozinha para trás, já começou a mostrar de coisas. Eu falei, isso é Espírito Santo? É uma mentira. É o fantasioso que quer que você mostre o poder de como você é usado por Deus. Deus precisa disso. Afinal de contas, a obra é sua ou é de Deus? Quando nós nos colocamos à disposição para Ele, o crédito não é nosso. O crédito é dele. Para a honra e a glória do nome dele. Sempre vai ser assim. Porque a gente pergunta, você cura? Você salva? Você liberta? Não. Mas o poder do Espírito Santo e a graça, com certeza, fazem tudo isso que você não tem competência para fazer como homem e como mulher. É fato. Não adianta ficar gritando no microfone, porque eu não sou surdo. Já cansei de falar isso, as pessoas parecem que não entendem. Parece que cada vez mais quer gritar, quer falar no grito.
Deus não se ganha no grito. Não se ganha no grito. Não se movimenta Deus pelo grito. Não é quem grita alto. Porque senão esses baile funk aí, a gente podia falar que é cheio de Deus. Mas a gente já sabe que não é. O som é tão alto, que você não consegue, a vizinhança não consegue dormir. Então, o som alto é significativo de alguma coisa? Não. E Jesus está mostrando uma certa situação quando ele entra em Jerusalém como uma postura de rei, mas montado no jumento. Um rei montado no jumento. Já dá para começar a pensar da seguinte forma: eu estou sendo tratado como um príncipe, mas eu montaria no jumento? Ou quero aquele alazão bonito, aqueles contos de fada, aquele cavalo branco, aquela coisa toda? Qual é a sua postura? Ah, não, eu tenho aqui uma Mercedes. Último tipo, modelo. Não, hoje estava vendo até se diz um vídeo, né, aí na mídia, de um rapaz que o sonho dele era ter uma Ferrari. Ele viu uma Ferrari lá e começou a tirar a foto da Ferrari e o dono chegou. E convidou ele para dar essa volta de Ferrari. Pô, você é possível. E o rapaz chorando lá, emocionado e tal, o ronco da, e começou a falar um monte de coisa. E o cara falou: você vai poder fazer isso. Apenas creia. Use Deus. Pense em Deus. Viva Deus. Você vai atingir seus objetivos. E o dia que Deus te achar que você merece uma Ferrari, ele vai te dar. Porque ele mesmo fala. Fiel é aquele servo que me serve no pouco e faz muito, do que aquele que tem muito e nada realiza. Porque não é o quanto você oferta no púlpito da igreja, no altar da igreja. É o quanto você realiza realmente de obra. Porque mesmo o Senhor mesmo diz: eu quero misericórdia e não sacrifícios. O que ele mais fala, a Bíblia inteira, e o Senhor Jesus repete: prefiro misericórdia do que sacrifício. E Jesus, assim, ele cumpre a promessa feita lá em Jacó. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Ou seja, atravessa gerações. Isso se chama promessa de Deus. Essa promessa se cumpriu? Ainda não. Ainda não. Nós sabemos que ele é o rei. Mas nós ainda não instituímos em nós, neste mundo, o reino de Deus. Porque cada um está buscando o seu individualismo. E não uma unidade. O reino de Deus é uma unidade. E não a minha placa é isso, a sua placa é aquilo. Nada disso. Então, Deus não precisa de placas. Deus precisa de homens e mulheres tementes a Ele e que sigam realmente, fielmente, em obediência, que Ele está lá. Ainda recentemente estava vendo um filme que fala da parte final, né, de Apocalipse e tudo mais, de arrebatamento, uma série de coisas. Uma coisa me chamou a atenção na hora que eu estava produzindo esse texto. Segundo a palavra de Deus, mais da metade da população do mundo vai perecer. Perecer. Porque não tiveram oportunidade, ou seja, não quiseram se encontrar com Deus. Que ainda recentemente, uma amiga chegou para mim: olha, convidei fulana, tá, aquele negócio todo, para ir na igreja, tá, aquele negócio assim. Não é minha praia.
Deus me tocou e falou, calma. Não esquece, caminho de Deus. Segue por caminhos que a gente não entende. Mas se semeou, você fez sua parte. Não, mas você semeou. Haverá um arrependimento muito forte. Mas também haverá aquele tempo em que ele não ouvirá mais os nossos clamores. Jesus não tem um reino político. Ao contrário, política está provando cada vez mais aquilo que eu já falei, e Deus já me revelou há pelo menos uns 10, 15 anos atrás. Política é o reino da mentira. O que mata o mundo, o que desgraça o mundo hoje realmente, se chama político. Não tem um no mundo inteiro que se salve. Nenhum. Nenhum. Nenhum político. Qualquer liderança política não vale a pena. Não vale a pena. Nenhuma liderança política no mundo inteiro vale a pena. Porque a política é um mal. É um mal que realmente tem feito um estrago gigante no mundo. São pessoas que têm autoridade, têm liderança, têm uma série de outras coisas mais, mas não olham pelo povo. Só olham seus próprios interesses. Só isso. O interesse dos familiares, o interesse da sobrevivência política. Brasil mesmo. Se nós tivéssemos um país sério, politicamente realmente dizendo, eu precisaria de emendas parlamentares, por acaso? Óbvio que não. Se tivesse um país com um orçamento sério, um planejamento de crescimento sério, em todas as cidades, todos os estados, e como nação, o que nós vamos crescer, quanto nós vamos crescer, não viver de promessa, de bolsas disso, daquilo, daquele negócio todo. O Brasil seria a maior potência desse mundo. Porque ele tem tudo o que precisa, que os outros países não têm. A única coisa que nós temos de maldição é política. Todo e qualquer político no Brasil. E qualquer um que queira ser, tendo pelo caminho da maldição, de amaldiçoar o país. Raros, mas muito raros mesmo, os que têm alguma intenção de fazer isso aqui sério. Então nós temos que olhar para o reino de Deus. Não para o reino dos homens, mas o reino de Deus. Lá não tem política. Lá tudo prospera, tudo floresce, tudo se transforma. Essa é a realidade que nós temos que trazer para esse mundo. Porque como você imagina que Deus habitaria nesse mundo? Como é que você pode trazer Deus à existência nesse mundo se você não preparou um caminho, não preparou um lugar, não preparou justamente aquilo que ele determinou? Vá lá e faça. Se você olha para uma sociedade, mas eu sou um. Não, você é a semente. Que pode se tornar fruto. Que pode crescer e gerar frutos. Você, colocado no mundo, não para ser somente mais um habitante no mundo. Todos nós fomos colocados para fazer a diferença e fazer este mundo aquilo que era no Éden. Transformar esse mundo no Éden. Porque você trazendo Deus para esse mundo. Vamos lá. Quantas vezes você vai botar ele na cruz de novo? Você acha que desse jeito que está hoje, você não botaria de novo ele na cruz? Se ele falasse alguma coisa que te contradissesse? Que falasse alguma coisa que não te agrade?
Queremos um Cristo que governa o mundo ou um Cristo que governe nossa vida? E Pedro escreve para pessoas que sofrem, que enfrentam dificuldades e que vivem incertezas. E ele diz: temos uma viva esperança, que é Cristo. Não é uma esperança baseada nas circunstâncias, mas na própria ressurreição do Senhor. Sabemos que isso é verdadeiro. O reino ainda não se manifestou totalmente, mas já tem que começar dentro de nós. Nesse início de ano, Deus está nos lembrando. Somos herdeiros de uma promessa antiga. Jesus é nosso rei. Isso é fato. Ele mesmo disse a Pilatos: meu reino não é neste mundo. Vivemos um reino espiritual presente. Sim. Cada vez que aceitamos Cristo dentro de nós e passamos a viver o reino de Deus, porque ele mesmo fala: é chegado a vós o reino. E como se chega a esse reino? Vivendo Cristo. Não do jeito que nós queremos, quando nós temos tempo. Não. 24 horas. 24 horas. Essa vivência, esse amor, essa vontade de servir ao próximo, estar junto, de querer aprender, de querer beber da fonte de quem sabe. Ah, mas após você foi na sua casa, não sei o quê. Não, na minha casa não, na casa do Senhor. Vê a casa dele. A casa que ele me abençoou para justamente tocar essa obra em frente. Porque tudo isso aqui é dele. Todo mundo já sabe disso. Isso aqui é dele. E ponto. É para a obra dele. Ah, mas se eu for aí, o senhor me ensina? Ensina. Mas você está pronto para ser do jeito dele? Ou você ainda vem com a sua velha natureza querer impor a sua razão sobre aquilo que ele tem para dizer para você? Às vezes muitas pessoas vêm tomar café. Às vezes saem decepcionadas, as pessoas, eu vejo. Nos olhos dela, no semblante de cada uma delas. Porque elas, quando ouvem a verdade de Deus, dói, machuca. Eu sei disso. Pô, mas você falar duro, aquela coisa toda. Um prego na cruz também machuca. E nem por isso ele deixou de cumprir, por amor a todos vocês, que ele vem, nos abraça, nos abençoa. Eu fiquei aqui emocionado. No último culto mesmo que nós fizemos, quando eu falei, conseguimos 200 cestas básicas. E, sinceramente, eu falei assim, se atingir 100, tá bom. Ele deu o dobro. Sabe que há 200 pessoas numa época como essas, onde tudo está caro e tudo mais, e você entregar para cada pessoa, pelo menos arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, algumas coisas mais aí e tal, a pessoa vai conseguir pelo menos aliviar o mês, aliviar uma conta no mercado. Pelo menos disso. Já pensou aqueles que de repente pode, pô, tinha aquela conta atrasada, já não, eu não vou gastar no mercado, mas pelo menos já vou pagar aquela conta que estava atrasado. Você já pensou nisso, nesses resultados maravilhosos que Deus produziu? Você já pensou nisso? Não é somente por uma cesta ser entregue, mas o que ela transforma de vidas. O quão abençoada ela é. Já comecei a preparar as próximas já. O próximo mês. Quero ver? Vamos ver. O que a gente consegue para o próximo mês. Talvez não as 200, mas que atendam pessoas com as necessidades que nós fazemos. Que nós sabemos aonde nós estamos entregando cada uma delas. Cada uma delas nós sabemos
para quem nós estamos entregando. Não é por atacado, apareceu na porta aqui, nós estamos entregando. Não. Cada um é entregue porque Deus nos toca, quem está precisando. É uma pessoa que todo dia cruza comigo, apóstolo, aquela cesta lá, é só chegar nela, mas que não para de brotar de dentro. Até emociona a gente. Mas que nunca falta nada naquela cesta, parece que ela está brotando, parece que nunca acaba. Amém, irmão. Amém, irmãozinho. O Senhor é contigo. Está ali. Falou, já economizei, já deu para pagar umas contas, já deu para fazer uma série de coisas. A bênção. Amém. Isso é bênção. Servir. Isso. Nós temos uma esperança em plenitude futura. Porque Cristo é o Rei. Não apenas de Israel, não apenas da igreja, mas a de todos os que se rendem a Ele. Jesus hoje nos chama, como irmãos, não por origem, tradição, conhecimento, mas Ele te chama hoje pela fé. Hoje te chama para você ativar a tua fé, viver a tua fé no dia de hoje. Que esse ano que comece com o coração alinhado com Ele. Que as mãos dispostas a servir. Que você mantenha os olhos fixos no Rei. Simples assim. Assim como está escrito em Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Esse é o caminho de 2026. Viver o sobrenatural. Mas, para viver esse sobrenatural, depende da tua fé. Depende de parar o seu lamento, o seu murmúrio, de ouvir a direção de Deus, de que Deus tem para a sua vida, de ouvir realmente aquilo que Ele quer para a tua vida, de você realmente realizar aquilo que foi chamado. Não escolher aquilo que você quer fazer, não, aquilo que você não quer fazer, mas Ele falou, faça. E você não faz. Simples assim. Esse ano eu tenho certeza que Ele vai limpar a oliveira, como Ele fala, para que se dê novos frutos. Então, aqueles velhos que estavam acomodados lá no seu domínio próprio, digamos assim, na sua zona de conforto, tenho certeza que o Senhor vai tocá-los antes. E se eles não mudarem, serão limpos da árvore. Ou seja, serão queimados. Como ele mesmo diz, meu Pai limpará, queimará esses restos para enxertar os novos ramos que vêm pela frente. Então, ou seja, se você não quer mudar, direito seu. Se você não quer seguir os caminhos com Deus, direito seu. Se você não quer ser obediente e cumprir aquilo que Ele chamou você, a obra, direito seu. Mas não se diga que você é enxertado na oliveira, quando na verdade você é um ramo seco. Ele simplesmente vai queimar. Então seja o teu 2026 um ano de desafio, um ano de vitórias. Que você consiga chegar lá em dezembro e falar, venci.
Que você olhe para esse vídeo lá no final do ano e fala, venci. Cada palavra que foi dita hoje aqui será repercutida já em dezembro. Porque para ele, dezembro já chegou. Vocês já notaram isso? Deus já sabe o que vai acontecer lá em dezembro. Mas ele está te dando uma oportunidade de você cumprir o teu chamado, a tua existência, para ser um cidadão do reino de fato e viver na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Mais uma vez, meus irmãos, desejo a vocês um ano de 2026 repleto de Jesus. Repleto de Jesus na vida de vocês. Cheios do poder do Espírito Santo. Que Ele cure, que Ele te liberte, que Ele te tire da zona de conforto. Porque é um ano diferente. É um ano da diferença. É um ano de tribulações. Não adianta mentir. Ah, vai ser tudo perfeito. Isso é mentira. Qualquer um que pregue isso é mentiroso. Mas pode ser o ano da tua transformação, da tua vitória no meio do caos. E assim como ele mesmo faz, aquilo que está prestes a terminar pode ser o início de um novo caminho, uma nova unção, um renovo. Muitas vezes você já está num determinado lugar há muito tempo. E de repente você fala, não, acho que aqui já foi. De repente você anda com pessoas que, tipo, não, falam de Deus, mas já foi. O tempo que você tinha para aprender já foi. Porque elas não saem do lugar comum. Não saem do lugar comum. Deus está te convidando. Venha. Venha para onde a palavra está sendo dita de verdade. Onde você está vendo os milagres acontecerem. Onde você está vendo Deus agir. Não para a honra do homem, mas para a grandiosidade do santo nome do Senhor. Afinal de contas, o nome dele é sobre todos os nomes. E ele nos chama pelo nome. Seu nome está nos livros da vida? Fica a pergunta para você responder. Até dezembro. Que o Senhor te abençoe sempre. Próximo Shabat ainda não será físico, nem não será presencial. Mas guardaremos a palavra aqui para vocês. Com certeza que ele vai nos dar e será a primeira porção do livro de Shemot, ou seja, Gênesis. Ok? E já podem começar a preparar, estudar aí, que os primeiros capítulos aí a gente já vai abordar sobre eles. Tá bom? Um excelente ano para todos vocês, uma semana abençoadíssima, que o Senhor os liberte, os ilumine e os capacite para sempre. Amém.